Estamos começando mais um podcast, nosso Verticalizando Cast pelo Spotify e também estamos pelo YouTube, nosso Verticalizando Sonhos. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande amigo e parceiro, engenheiro civil também, Eduardo Santana. Olá, pessoal. Tudo em ordem, Edu? Obrigado, Thiago. Mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje o papo aqui será verde, cara. Você é palmeirense ou não? Nem um pouco. Eu sou e meu time não Totalmente perde. ao contrário. Aí perde a graça, né? Nosso assunto hoje é sobre paisagismo e para nos ensinarmos, dar uma aula aí, ele é arquiteto, empreendedor, possui um escritório de arquitetura e proprietário da Nova Garden Paisagismo. Nosso querido arquiteto Mauro Stanley. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado, pessoal. Tudo bem? Estou feliz. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de vocês. Nós agradecemos. Por estar aqui hoje e a gente poder trocar essa ideia e eu falar um pouco mais do trabalho, né, que eu faço como paisagista. Né? Legal. Além de arquiteto, trabalho também como paisagista. Então agradeço a oportunidade de estar A aqui. gente que agradece. Dispor seu tempo aí, que a gente sabe que é corrido também, né? De outra cidade ainda, né? Internacionalizar. Mas tô pertinho, né? Tá pertinho. Ô Mauro, pra gente começar o bate-papo então, como a gente sempre faz, conta primeiro, né, sobre o Mauro, de onde surgiu a ideia da arquitetura, depois sobre essa prumada aí para o paisagismo. Vamos lá. Bom, eu sempre gostei de plantas, então assim, desde muito novo, eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, um vizinho da minha casa, ele sempre teve um orquidário pequeno. Então, eu ia todo domingo lá para aprender a cuidar dessas plantas, né? De como cultivar orquídea. Então, assim, hoje eu tenho certeza que estar trabalhando como paisagista já teve essa influência desde essa idade, de 12, 13 anos. Inclusive, orquídeas é grande, é bastante hobby aí, o pessoal tem. Sim. Começou como um hobby, né? E hoje acabou virando aí uma das atribuições aí da profissão, né? Na verdade, eu estou há 13 anos trabalhando como arquiteto, né? 11 com escritório, e nos últimos 4 anos eu estou à frente, né, da Nova Garden Paisagismo. Então, sempre trabalhei com projetos de paisagismo e hoje, né, esses 4 anos aí, eu tenho a empresa que eu consigo vender plantas, fazer execução de jardim, e me aprofundei mais, né? Tenho me dedicado mais a essa área. Legal. Hoje a empresa e o escritório é situado em Nova Europa, né? Em Nova Europa. Até o pessoal, a gente está no interior de São Paulo, em Matão, em Nova Europa, fica aqui vizinho, dá uns 50, 60 quilômetros. Mais ou menos isso. Mais aproximadamente. Um pulo. É um pulo. É pertinho, né? É uma cidade muito pequena, né, Nova Europa. E então isso tem possibilitado, como a gente está numa região com várias cidades menores, né, e cidades grandes também, um pouco maiores, como Araraquara, por exemplo, existe uma certa escassez de profissionais nessa área. Então, hoje o espaço físico, né, eu tenho 600 metros quadrados. Legal. Da empresa de paisagismo, mas eu atendo toda essa região. Legal. Então, onde tiver, a gente vai, desenvolve, leva, não só a parte, como eu falei, de desenvolver o projeto, mas também de levar todas essas plantas, todos os insumos, a gente leva para qualquer cidade. Show de bola. Legal. Falando em projeto, como que funciona isso? Em que momento o cliente deve te procurar? Quando ele te procura? Como que funciona esse desenvolvimento desse projeto? Como que você trabalha? Eduardo, é uma pergunta muito importante, né? Porque assim, o paisagismo, a gente pode desenvolver de diversas maneiras. Eu acho que o foco hoje talvez seja mais nessa área residencial, até mesmo comercial. Perfeito. Então, se a gente estiver falando desta área, né, o quanto antes nós entrarmos com o projeto de paisagismo é melhor para tudo, né? Principalmente para o cliente. Sim. Eu falo isso porque, às vezes, o cliente ele finalizou a obra, então aí ele vem atrás do projeto de paisagismo. Dá para a gente fazer, né? A maioria dos casos é dessa forma. Porém, se a gente consegue entrar antes, né, durante ainda a fase de obra, a gente consegue, de repente, entrar com um sistema de irrigação, a gente consegue trabalhar com um projeto de iluminação para esse paisagismo, coisas que, se a obra estiver já finalizada, às vezes a gente não consegue... Dificulta, a gente não consegue executar da melhor maneira possível depois. Então, quanto antes a gente entrar com o projeto de paisagismo, melhor. A execução dele, normalmente, é no final da obra. Porém, plantas maiores, né, às vezes a gente vai trabalhar com árvores, palmeiras, numa construção que demora alguns meses, ou até mesmo um ano ou um pouco mais, a gente já consegue iniciar o plantio junto com a obra. Então, a gente já ganha aí um ano essa planta desenvolvendo. Legal. Então, isso que é bacana, a gente ter um projeto no início,
para poder se programar, né? Mas não é o comum. Normalmente o pessoal deixa para o final da obra o projeto e a gente faz de acordo com o espaço, a gente vai adaptando o projeto de acordo com o que a gente tem ali na hora, né? E eu falei assim em relação à obra porque o projeto de paisagismo não é só essa parte residencial ou comercial, né? A gente pode desenvolver projetos em escala muito maiores, seja praças, né? Praças, arborização urbana, para a área rural também, né? Então, assim, é bem amplo. Então, por isso que eu falei, quando a gente fala de construção, o quanto antes, melhor. Mas a gente consegue desenvolver o projeto aí para vários espaços. É bem amplo a área. Desde um jardim pequenininho, né? Às vezes a pessoa ela quer ter o paisagismo na casa, mas ela não tem um espaço de terra. Então, a gente entra com vasos. O importante é gostar e cuidar, e a gente sempre dá um jeito de levar esse paisagismo, mesmo que o espaço seja pequeno. Eu gosto muito particularmente de paisagismo, né? Porque eu acho que traz uma cor para casa, né? Sim. Aquele concretão, só parede. O paisagismo vida, muda, né? tudo. Eu acho impressionante como muda a arquitetura, um negócio sem paisagismo ou com paisagismo mal feito. Assim, a pessoa simplesmente gosta de uma plantinha, vai lá e coloca, e de um projeto mesmo, muda totalmente o projeto. Com certeza. O pessoal sempre fala, eu quero trazer um pouco de vida. Então, quando fala da vida para casa, lembra dessa parte das plantas, né? E realmente, claro que algumas pessoas gostam mais, outras gostam, mas não têm tempo de se dedicar a cuidar. Então, assim, o projeto ele é 100% personalizado, né? Então, assim, a gente vai desenvolver de acordo com o tempo que a pessoa tem, a dedicação que ela vai ter para essas plantas, se são plantas que exigem uma manutenção mais constante ou menos constante. Então, assim, o importante é ter. E muita gente, às vezes, procura porque acha que vai só para ficar bonito, mas não gosta muito, e depois a pessoa acaba se dedicando, vira um hobby cuidar do jardim, e isso que é bem bacana. Legal. Ô, Mauro, e outra coisa que eu sempre tive dúvida, né? Às vezes, em casa eu sou meio descuidado com plantas. E às vezes coloca algo na sombra e acaba não indo, ou pelo contrário, algo no sol e acaba morrendo. Então, gostaria que você falasse um pouco mais isso e plantas próprias para cada lugar, né? Sim, isso é uma coisa que acontece assim, constantemente, né? Nós temos plantas que se desenvolvem melhor no sol, outras plantas se desenvolvem melhor na sombra, e plantas que vão bem em qualquer uma das duas situações, né? Então, assim, quando a pessoa tem um certo conhecimento, a planta já vai para o lugar certo. Né? Quando não, a planta ela começa a dar sintomas. Então, uma dica que eu dou para a pessoa quando ela começa a observar, né? Se a planta começa a amarelar folha, de queimar, de repente, assim, a gente tem que analisar o que está acontecendo errado. Essa planta pode ser que ela esteja pegando muito sol, ou pode ser que ela esteja precisando de mais claridade. Então, assim, é importante observar esse tipo de situação, né, essa resposta que a planta dá em relação a isso. As plantas de sombra, normalmente, não podem ficar no sol, a não ser que a gente faça um processo que nós chamamos aí de rustificação da planta, né, que é uma adaptação. Então, a planta ela vai a planta ela vai acostumando com o sol. Então, assim, é um processo que não são para todas as plantas, mas grande parte delas a gente consegue fazer essa adaptação. No começo ela vai sentir um pouco, depois a planta ela é inteligente, ela vai desenvolver ali um sistema para se adaptar àquela situação. Legal. Então a gente tem que observar só se essa planta ela está indo bem nesse processo, ou de repente se vê que ela não está indo bem, eu aconselho a tirar dali e a gente colocar num lugar adequado. Viu só, Du? Você se adaptou a trabalhar do meu lado, a planta vai se adaptar. Não, é legal. E não só a questão de sol e sombra, também tem a questão do clima, né? Por exemplo, tem plantas que vai mais bem no clima seco, no Nordeste, outra no Sul, frio. Nosso aqui que é mais temperado, tem isso, planta tropical, desértica, tem essas coisas também, né? Tem, Eduardo, tem sim. Hoje, a gente está, na verdade, numa região, né, num país muito rico nessa parte de vegetação. A gente tem espécies belíssimas aqui, que só tem aqui, mas a gente tem essa sorte de, hoje, conseguir desenvolver quase todas as plantas na nossa região, né? Até por conta do que eu falei agora dessa rustificação, na verdade, os produtores hoje vão fazendo muitas alterações genéticas nas plantas. Então, claro, tem plantas que não se adaptam tão bem no nosso clima. Vamos pegar, por exemplo,
uma hortênsia, uma tulipa, que são flores que gostam mais de frio. Então, assim, não é que a gente não pode ter essas plantas aqui na nossa região, que é mais quente, mas o desenvolvimento dela, ela vai ser melhor, às vezes ela vai dar mais flor se ela tiver num clima frio, se tiver que pode ser, é favorável a ela. Mas essa questão do clima, hoje em dia, acaba não pegando tanto para a gente. Claro, a questão de solo é uma coisa que influencia muito, né? E a questão de vento também. Mas hoje a gente consegue cultivar quase todas as espécies na nossa região. Uma vantagem do Brasil, né? Uma vantagem do Brasil. A gente tem essa, até porque a gente tem a gente tem épocas de frio, épocas de calor, mas a gente não tem uma mudança às vezes tão bruta de temperatura como acontece em outras regiões aqui do país ou principalmente fora dele, né? Ô Mauro, esse eu sou curioso. Quais os maiores erros aí que os clientes cometem por não contratar um profissional desse tipo e fazer por conta própria? Um dos erros a gente falou agora, né, que foi essa questão de colocar às vezes a planta no sol, na sombra, no lugar errado, né? Questão de tamanho. Então, assim, espaço costuma ser um dos principais erros, não só pela posição que o cliente coloca essa planta, mas o espaço que ele coloca para ela desenvolver. Então, assim, se é uma planta às vezes de grande porte, se ela é colocada no vaso, o vaso vai limitar o crescimento dessa planta. Se ela é colocada no chão, perfeito, ela tem espaço para desenvolver. Por exemplo, no vaso, tem um limite, por exemplo, ela cresce um tanto, aí ela começa a morrer ou não? Ela para de crescer? Ela para de crescer. Então, o que acontece? O ideal é sempre, em vaso, a planta ela sempre vai ter uma necessidade a mais do que no chão. Normalmente, seja na questão de umidade do solo, então a gente tem que observar a questão de água. É completamente diferente o desenvolvimento quando ela está no chão, quando ela está no vaso. O vaso ela vai limitar o crescimento da raiz da planta. Então, assim, chegou num limite e a planta ela para de desenvolver. E a gente precisa de uma manutenção mais constante de adubação, né? Que o pessoal às vezes coloca a planta e acha que é só molhar, mas a planta é como a gente precisa tomar água, mas a gente precisa de alimento também. Então, assim, a adubação ela é essencial, principalmente quando se trata de planta em vaso. Agora, tem um padrão de prazo para adubar ou depende muito da planta? Depende muito da planta, né? Então, assim, tem não só da planta, mas também da fase que essa planta está. Então, assim, às vezes a gente acabou de plantar a planta num determinado vaso ou no jardim. Então, o ideal é que seja feita uma adubação semanal ou a cada 15 dias. Aí a gente tem que fazer uma avaliação qual adubo vai usar naquele momento, né? Qual fertilizante a gente vai usar. Então, não existe uma regra. O importante é não esquecer de fazer, né? Então, a gente pode até criar um calendário, eu falo isso para os clientes, a gente desenvolve um calendário de adubação. Então, durante um período, a gente vai entrar com uma adubação, às vezes semanal, a cada 15 dias. Pode ser que depois a gente aumente esse intervalo de adubação. O importante é adubar. Então, eu acredito que um dos maiores erros é essa questão de espaço, né? O pessoal às vezes planta uma árvore e não sabe que tamanho vai crescer. E essa árvore está embaixo de um fio. Então, isso vai ficando, vai crescendo, vai pegar fio, aí faz uma poda errada nessa árvore. Tem aquelas famosas árvores que destroem a calçada também por causa da saída. Sim, então tem toda essa questão estrutural, tubulação da construção. Então, eu acho que onde ela é plantada é um dos principais erros, né? O que eu escuto o pessoal sempre falar, nunca pesquisei se é verdade ou não, que a raiz sempre encaminha à procura da água? Ou não, isso é um mito? Sim, questão. A raiz ela vai procurar água, né, a umidade sempre. E uma outra coisa para a gente observar é a questão das folhas. As folhas elas sempre vão procurar onde tem mais claridade. Então, às vezes, o pessoal tem planta dentro de casa. Começa a observar, aquela planta ela sempre vai estar mais bonita, né? A tendência é ela estar com as folhas mais bonitas viradas para o lugar que tem mais claridade. Então, quando a planta ela fica dentro de casa, que ela não vai receber luz por igual, o ideal, uma dica aí, é sempre virar esse vaso para que a planta ela vai recebendo 360 graus. Legal. Estou dando risada que eu lembrei do nosso escritório antigo. Eu sempre batava as plantas do vaso, aí eu plantei um cacto. O cacto é uma planta assim... Eu vou denunciar ele colocou o cacto na sombra agora. Na sombra, a maioria dos cactos precisa de sol. Dá para matar cacto que o nosso tem frio. Não, o cacto é uma planta bem resistente, né? Ele armazena ali a água, então para o pessoal que às vezes esquece de molhar a planta, o cacto é uma boa opção. Mas não pode esquecer de dar bastante sol.
cacto é uma planta que precisa de sol para ficar bonito. Depois eu vou colocar ele lá fora. Aproveitando de falar dos cactos, tem os tipos mais utilizados aqui na nossa região, no nosso clima. Quais são os tipos de plantas, de jardins mais utilizados aqui hoje? Certo. Tem sim. Na verdade, assim, se a gente for ver esse tipo de jardim, né, a gente fala estilos de jardim, são estilos que são observados desde aí de muito antigamente, né? Então, nós temos jardins provençais, jardins clássicos, jardins tropicais, jardim oriental. Então, assim, existem vários estilos de jardim. Cada estilo de jardim tem uma característica mais marcante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em jardim oriental, a gente liga diretamente a jardim com fonte, né? Que tem a água, assim, bonsai. Fonte, água, pode ter o bonsai. Jardim oriental a gente costuma usar muita pedra, pinheiros, plantas podadas. Lembra um pouco até essa questão de plantas podadas quando a gente fala de um jardim mais clássico, né? Então, o jardim clássico, ele tem ali uma preocupação de ter uma certa simetria no jardim, de ter as formas muito bem definidas, plantas bem podadas, né? O jardim tropical já é um jardim que a gente tem uma mistura maior de espécie, então plantas com folhas mais largas, folhas mais finas, coloridos, né? Sejam em tons de verdes diferentes e plantas com flores diferentes. Então, assim, existem vários tipos de jardim, né? De espécies de plantas que se adaptam na região, como a gente falou. Na nossa região, normalmente a gente utiliza mais essa mistura tropical, né? É uma coisa que, pelo calor que a gente tem aqui, pelo tipo de solo, de modo geral, acaba sendo plantas que se desenvolvem muito bem para essa situação. Mas, como eu disse anteriormente, não é uma regra. Então, a gente consegue fazer um jardim oriental aqui na nossa região, da mesma forma que a gente pode ter um jardim clássico aqui. Uma coisa que você citou agora, eu sempre tive curiosidade sobre bonsai, né? Tem uma técnica, né? Sim, bonsai é uma técnica muito bonita, né? Muito utilizada pelos orientais. A gente consegue, na verdade, transformar qualquer planta em bonsai, né? O que acontece? O bonsai, a gente oferece condições diferentes do que a planta está acostumada para se desenvolver. A gente diminui muito o espaço para o desenvolvimento dela, colocando num vaso muito pequeno. Então, volta àquela questão que eu falei, tem que ter uma certa adubação mais constante, uma poda mais constante. E, assim, é um hobby de muita gente, é um trabalho de muita gente. Mas é uma coisa muito bonita, né? Tem que ter certa paciência, tem que ter cuidado. Isso que eu ia perguntar, o tempo deve ser um tempo bem extenso para você formar um bonsai, por causa da dificuldade da planta de crescer. Né? Como a gente reduz esse espaço, né, de desenvolvimento, então assim, a gente tem que ter uma manutenção do bonsai bem constante. Então, é técnica de amarrar ali o bonsai com arame e fazendo o formato. Existem exposições no mundo inteiro. E o bonsai, quanto mais antigo, mais bonito e mais valioso ele acaba se tornando. Bacana. Ô Mauro, e questão de manutenção de jardim? Tem manutenções diferentes para cada estilo, com certeza, para cada tipo de planta. O que você orienta seus clientes em relação à manutenção? Qual o trabalho que eles têm, né? Porque eles se preocupam muito com isso, né? Não é só fazer o jardim, tem que ter cuidado dele. Exatamente, não é fazer e deixar lá, né? A manutenção, assim, é essencial para o desenvolvimento do jardim, né? Então, não pode esquecer de dar essa manutenção. É na manutenção que normalmente a gente faz uma limpeza maior. Então, se tem folha para podar, para tirar, a manutenção é o momento que a gente vai prestar mais atenção se aquela planta está pedindo socorro por alguma situação, às vezes por aparecimento de algum inseto, de alguma praga. Então, assim, é essencial a gente ter uma manutenção. Essa manutenção ela vai acontecer de diversas maneiras, né, em diversos períodos, como eu também comentei agora. No início do jardim, pode acontecer das plantas sentirem um pouco essa adaptação. Então, a manutenção acaba sendo maior, às vezes, para retirar alguma folha seca, que pode acontecer. Agora, quando o jardim é mais velho, então, a gente já entra um outro tipo de manutenção. Então, a planta ela já está enraizada, ela já está acostumada com o local que ela está. Então, a gente entra com uma manutenção realmente de um adubo para
planta florir ou para a planta desenvolver mais folha. Então, assim, as plantas, ela tem vários tipos de manutenção. O importante é sempre observar o que aquela planta está precisando ali. Às vezes ela precisa mexer a terra, né? A planta, você vê que ela parou de desenvolver. A gente tem que observar. Às vezes ela pode estar com alguma doença que está dentro da terra, a gente não vê. Então, a gente tem que sempre prestar atenção para ter o jardim bonito ali, jardim dia. Exatamente. Tem algumas plantas que podem atrair insetos aí, sei lá, não São tão mais atraentes para casa, às vezes né? algumas são mais propícias, né? Você tem que ter mais cuidado ou não, né? Sim, existe? pode acontecer sim, Thiago. O que acontece? As plantas, principalmente plantas que tenham flor, então às vezes o perfume dessa flor ela vai atrair algum determinado inseto, que é importantíssimo para a polinização dela e propagação da espécie. Então, assim, tem insetos que fazem bem para a planta, que são essenciais, tem insetos que não fazem tão bem, né? Então, vamos pensar, tem gente que às vezes tem uma preocupação, seja por ter criança pequena em casa ou por ter algum animal de estimação, e tem medo de pôr uma planta que seja muito rasteira ou que a gente não consiga ter uma visualização tão boa. Então, assim, gera uma preocupação, às vezes, de atrair aranha, de atrair... Na verdade, não é atrair, né? A gente tem que tomar esse certo cuidado para não ter um espaço para a aranha se esconder ou para um escorpião se esconder, né? A planta dificilmente ela vai atrair esse tipo de inseto. Ela vai atrair esses insetos que são nocivos ali para a planta de maneira geral. Né? Abelha, esse tipo de inseto que é favorável. Né? Legal. Ô Mauro, uma dica aí para a galera, que é bem no meu caso também. Quero ter um jardim em casa, só que eu quero dar pouca manutenção, sou um cara que não vai cuidar muito. Quais as plantas aí, pode citar nomes de plantas aí que você indicaria aí, até para o pessoal já habituando aos nomes da planta. Hoje a vida está muito dinâmica, o pessoal tem cada vez menos tempo, né? Exato. Então... Por exemplo, grama eu sei que chama grama, agora que tipo de grama que eu já não tenho noção nenhuma. Né? Não, quando a gente fala assim, é muito complexo, né? Porque cada situação é diferente, como eu falei, tem não a questão receitinha de bolo. Né? Não é uma receita de bolo, mas a gente tem plantas que são menos exigentes, né? Então vamos para algumas dicas. Por exemplo, planta para dentro de casa. Podemos pensar ambientes que não tenham muito claridade. Zamioculca, uma planta assim super simples de ser cultivada, ela não precisa de muita água, consegue ficar ali às vezes uma semana, 10 dias sem irrigação. Legal. E ela não precisa de um ambiente muito claro, né? Ela desenvolve em ambiente que tem uma iluminação mais baixa. E também muito resistente a espaços com ar-condicionado. Então, a gente também entra nessa questão. Se a gente fala de ambiente fechado, nós temos preocupação com claridade e se tem uma boa ventilação, seja natural ou seja aí uma ventilação forçada com ar-condicionado. Então, Zamioculca, lírio da paz é uma planta também que é muito bom de se ter em casa, de fácil cultivo, floresce praticamente o ano todo, né? Então, plantas para sombra dentro de casa. Se a gente for pensar em plantas para sol, então assim, tem as plantas que são preferências ali, que não exigem muita manutenção, né? Moreia, por exemplo, é uma planta que vai muito bem em sol, não exige muita manutenção. Palmeira fênix também, então a gente só tem que ter o cuidado se tem espaço para desenvolver, uma palmeira de pequeno porte, mas ela tem alguns espinhos, então a gente tem que ter um certo cuidado. Fênix é aquelas baixinhas e gordinhas, né? Isso, tem a fênix e tem a sica, né? A sica revoluta também, que tem um porte um pouco parecido ali, né? Então, assim, a gente tem que analisar cada situação para não falar besteira, mas a gente tem algumas plantas aí queridinhas que estão super em moda. Exemplo disso são as ficus, né? Hoje em dia a gente vê em revista, vê em televisão, casas aí de famosos. Ficus lirata, é uma planta que entrou na moda e ficou aí por algum tempo. Então, a gente tem várias plantas, porque assim, a planta, né, o paisagismo, ele é como a moda de roupa, a moda de arquitetura, de construção. Tem plantas que entram num período ali que o custo dela acaba sendo mais elevado, é uma planta que às vezes é difícil de encontrar porque ela está em alta, né? Passou a moda da planta e volta, sempre vai ter uma novidade ali no mercado. Entendi. E voltando à época da minha avó, as plantas também têm essa parte de sentimento de energia, essas coisas.
Até minha avó falava, vai para casa, planta espada de São Jorge para segurar as energias e tal. Procede isso mesmo? Sim, a planta ela pode ter muito valor sentimental, né? Então, assim, uma das primeiras conversas que eu tenho com o cliente é esse tipo de situação. Legal. Às vezes o cliente ele está indo para um espaço novo e ele já tem plantas que ele quer manter, ele vai levar para essa casa, ou às vezes ele vai querer colocar uma planta que tem um valor sentimental. Então, uma planta que via na casa da avó, ou a minha mãe me deu essa planta, então como que eu cuido? Legal. Então, assim, a planta ela tem muito valor sentimental para algumas pessoas. Tá. E essa questão até, né, tem plantas que o pessoal gosta de ter em casa, arruda, né? A arruda tem a fama ali, se a arruda murchar é porque teve olho gordo, né? O lírio da paz que eu citei anteriormente, também tem pessoas que acreditam que ter o lírio da paz em casa é muito bom, que ele pega todas as energias ruins da casa e transforma em energias boas, né? Então, existe isso sim, né? Claro, cada pessoa acredita em uma coisa crença, ou não, mas é uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, plantas que são conhecidas por essas situações aí, de trazer energia boa para casa ou de captar energia ruim, como a espada de São Jorge ou a lança de São Jorge. Então, não é mito, né? Até hoje a gente trabalha ainda para algumas pessoas com essa intenção. O vaso de 7 ervas, né? Então a gente coloca várias ervas ali, cada planta que está nesse vaso de 7 ervas, acredita-se que tem uma função. Bacana. Legal. Ô, Mauro, falando agora do lado profissional do paisagismo, não é só o arquiteto que faz uma atribuição, né, do paisagismo. É tanto o arquiteto quanto o engenheiro agrônomo também, né? É isso mesmo, né? O título de paisagista ele pode ser dado tanto para o profissional de arquitetura e urbanismo, como também para o profissional de engenharia agrônoma. Então, existem cursos técnicos em paisagismo, né? Então, assim, hoje em dia, todo mundo que tem interesse, que gosta, existem esses cursos que a pessoa pode fazer, né? Um curso técnico e se tornar paisagista, né? Agora, quando a gente faz a faculdade de arquitetura ou de agronomia, a gente já tem, né? Na grade ali da faculdade, esse título de paisagista. Entendi. É meio superficial, né? Pelo menos no curso de arquitetura a gente estuda a importância do paisagismo, a história do paisagismo no Brasil, a história do paisagismo no restante do mundo, e a gente tem uma introdução à botânica. Legal. Né? Durante a faculdade. Eu assim, me dediquei ao paisagismo porque, como é uma coisa que eu sempre gostei, desde de mais novo, então logo no começo de faculdade, eu já entrei no estágio, segundo mês de aula da faculdade, eu já entrei em estágio numa floricultura em Araraquara. Legal. E os donos eram agrônomos paisagistas. Então, assim, toda a bagagem que eu tenho hoje, né, principalmente nesse conhecimento botânico das plantas, foi graças a esse interesse, a essa busca que eu tive fora da faculdade. Então, tudo começou com isso. Mauro, gostaria de agradecer você. Com certeza foi uma aula aí sobre paisagismo, plantas. Vou tomar mais cuidado agora em casa. Agora ele vai cuidar dos cactos. Vou pôr meu cacto no sol hoje. E gostaria de você deixar seus contatos aí, pessoal, quem tiver mais interesse, seguir seu trabalho, ou até mesmo contratar você para um projeto ou para a sua loja aí. Pessoal, mais uma vez agradeço a oportunidade, né, de apresentar um pouco mais do trabalho, o meu trabalho, o trabalho do paisagista, e convido todo mundo, convido vocês para conhecer minha loja de paisagismo, convido todo mundo que está ouvindo a gente. Se quiser procurar, né, a gente tem o Instagram, Facebook, Nova Garden _paisagismo, e o meu como paisagista, Mauro Stanley. Então, no meu perfil, vocês vão acompanhar tantos trabalhos como arquiteto, mas também sempre estou postando meu trabalho de paisagista lá. Bacana, Maurão. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Du. E é isso aí. Esse foi nosso podcast sobre paisagismo, nosso Verticalizando Cast pelo Spotify e no nosso canal também no YouTube, Verticalizando Sonhos. Até o próximo. Valeu!